O judaísmo permite o uso de maconha? No Brasil, não. Mas explicarei neste vídeo o motivo disso e também sobre o uso de outros psicoativos. Acompanhe depois da nossa abertura. Olá, amigos! Antes de tudo, preciso avisar o básico. Eu não sou um rabino, não sou uma autoridade judaica, nem mesmo sou observante da Torá, não sou um judeu observante, mas faço este vídeo com um objetivo mais explicativo, talvez educativo, ou para explicar um pouco uma pergunta que sempre recebo no Estragão sobre o uso de psicoativos, maconha e tudo mais pelo judaísmo. Antes de tudo, vamos explicar a afirmação que abriu este vídeo, que no Brasil, a lei judaica, segundo a lei judaica, a Alahá, o uso de maconha é proibido, independente de qualquer outro argumento. Mas qual é o motivo disso? O primeiro princípio em Alahá, Dina Malhuta Dina, do aramaico, né? Que a lei do reino é a lei. Os sábios, na legislação judaica, na interpretação da lei, afirmam que, enquanto uma nação na diáspora, ou seja, os judeus formam uma nação na diáspora, não é permitido que os judeus violem as leis das nações, né, que abrigam os judeus. Então, no que não viola a Allahá, né, os judeus estão obrigados a obedecer às leis dos países. Né? Há alguns casos que falarei daqui a pouco, nos quais há uma permissão. Mas o que podemos dizer em relação à maconha, em relação a este princípio, né, com a maconha? Bom, é evidente, né, que a maconha não é essencial para o cumprimento da Allahá. Ou seja, depois discutiremos, tá, em relação à vida espiritual, intelectual, sobre a maconha. Mas ninguém, tanto um judeu como um gentio, precisa de maconha. Né? Por exemplo, é como caviar. Né? Você pode viver muito bem sem nunca comer caviar. Você pode viver muito bem sem nunca comer mel. Né? Eu, por exemplo, tenho um tipo raro de diabetes e não como mel. Né? E estou vivo, e minha cabeça funciona normalmente sem o mel. Acontece o mesmo, né? Independente de qualquer outra coisa que se diga aí sobre a maconha, ela está nessa categoria. Então, segundo a aplicação tanto da Allahá como do Mussar, o Mussar é a ciência ética judaica, né? Eh, o judeu não pode descumprir as leis de um reino, de um país, eh, em relação a isso. Né? Não é algo essencial. Há casos, por exemplo, em que um judeu é autorizado a desobedecer a lei no país que o abriga, caso ele não possa fugir, deixar esse país. Né? Então, por exemplo, um reino que proíbe cumprir o Shabat, o mandamento, o judeu pode usar artifícios, subterfúgios e até truques, né, para enganar este governo e cumprir o Shabbos. É um governo que proíba, por exemplo, até o uso de tzitzit dentro de casa, um governo antissemita. O judeu pode usar subterfúgios, pode enganar este governo para praticar os mandamentos, nem que seja em casa, porque aqui estamos lidando com o cumprimento de mandamentos. Há casos extremos, por exemplo, no judaísmo, no Rolo de Antíoco, né, que é um escrito da época dos Macabeus, que relata a guerra dos Macabeus contra a dominação grega, é dito que o perverso Antíoco proibiu a circuncisão, os judeus não obedeceram. E, em seguida, ele decretou a pena de morte para bebês que fossem encontrados circuncidados. Os pais continuaram circuncidando os seus filhos e, antes que os gregos chegassem para matar as crianças, as mães
subiam na muralha do templo e jogavam os filhos de lá. As mães matavam os próprios filhos para que não fossem mortos por gentios, e que isso também servisse como um meio para aterrorizar, né, aqueles dominadores perversos. Mas, como eu disse, do ponto de vista ético, tá? O judeu não pode violar a lei do Brasil e comprar maconha, né? Alguém pode dizer, mas agora não é mais crime, né? Bom, ainda é proibido, né? Não é mais, não lembro, há muito tempo que eu saí da faculdade de Direito, que eu nem concluí, eu não lembro exatamente o termo, mas não dá mais cadeia, né? Você ser pego com baseado não dá mais cadeia. A questão aqui é que a lei judaica ela não é de interpretação rigorosa e hipócrita como as pessoas pensam. A atividade da vida judaica, tanto na parte de estudos, tanto na parte também de cumprir a própria Alahá, ela exige uma reflexão racional, ela exige diversos elementos que transcendem, digamos, a própria letra da lei, tanto da lei judaica como da lei da nação, né, da lei gentia. E então, o que no raciocínio aqui do Mussar nos leva em relação a isso? Bom, não dá cadeia, tá? Não dá mais, tudo bem. Só que você não compra no Brasil hoje maconha nas ruas de forma legal, né? Você não chega na padaria e compra um baseado de maconha como você compra um cigarro, por exemplo. Isto é, você compra do mercado negro, né? Você compra, não preciso nem mencionar, né, os ambientes que vendem isso, mas que são ligados ao crime, né? E isso fica ainda mais grave para a consciência ética do judeu quando todos sabem que o mesmo crime que vende um baseado, né, é o crime que pratica coisas piores, né? Então você está financiando um, uma série de é, coisas e eventos, né, bem negativos, né, criminosos. Então, pelo menos no que tange ao Brasil, é proibido, tá? Não há como arranjar alguma desculpa para utilizar a maconha enquanto droga recreativa, né? Depois falaremos do canabidiol e tudo mais. Mas o baseado, enfim, né? Ou como chamam por aí, o cigarrinho do capeta, né? Segundo a lei judaica, está proibido aqui de maneira indiscutível. Mas alguém pode perguntar agora, em relação ao uso em países, em locais em que a maconha é permitida e vendida de forma legalizada, né? Que você não tem essa objeção da Alahá é, de Dina Malhutadina e nem do Mussar, da questão ética. E também no caso de psicoativos que são permitidos no Brasil, né? Para quem não sabe, há diversos psicoativos, normalmente utilizados em rituais religiosos, que são permitidos no Brasil. E qual seria aqui a reflexão judaica em relação a isso? Bom, quem estudou já um pouco de Talmud, um pouco de filosofia judaica, né? Principalmente das obras do Maimônides, também quem já estudou no geral, né, o pensamento hebraico, sabe que a lei judaica, a forma de viver a lei judaica, alahá, né, a gente vem da raiz alah, que quer dizer caminho, né, modo de caminhar e caminhar por uma estrada muito sinalizada, né? É um caminho guiado, né? Que a Alahá não é uma arbitrariedade. As pessoas têm essa ideia porque relacionam o farisaísmo, né, indevidamente, à hipocrisia, à espécie de um rigor legal quase que racional que se apega à letra da lei, né? E quem estuda o judaísmo sabe que não é assim, tá? Independente de você crer ou não na Alahá, ou de você seguir ou não a Alahá, como eu já mencionei no começo do vídeo, eu não sigo, né? Não sou um engajado, é,
mas eu entendo, né, por honestidade intelectual, devemos admitir. O, tanto no Talmud como no próprio Maimônides, há sempre uma busca para um sentido das leis da Torá, né? Tanto da Torá de Moshe, de Moisés, é chamado aqui de Bíblia, o Pentateuco, como da Alahá rabínica, né? Da interpretação das leis e das formas de seguir as leis segundo o rabinato. Há uma busca muito racional ali. Né? Maimônides, por exemplo, ele busca explicações para não só as leis da Torá, né? Então, por exemplo, as leis sobre os sacrifícios de animais, ele relaciona aquilo a uma afronta ao Egito, né? E além de uma afronta ao Egito, uma forma de eliminar a vodá, a servidão, né, do Egito, e também até a mistérios da própria Torá. Né? Há sempre uma investigação racional, há sempre uma busca por um entendimento, e essa busca sempre leva em conta a ética, né? Leva em conta também fatores históricos, enfim. Por que isso é tão importante? Né? Bom, a Torá ela coloca vários princípios, né, que já nos deixaria em alerta em relação a psicoativos ou em relação ao consumo da maconha, onde ela é permitida. Então, agora é hora de fazer uma investigação mais racional sobre o assunto. Agora, vamos supor que você está em um local onde a maconha é permitida, outros psicoativos, ou mesmo do Brasil, como eu mencionei, a, o Santo Daime, né? O cogumelo e outros psicoativos legalizados no Brasil. Seguindo, tá, o método judaico, como podemos analisar é, essa questão? É, há diversas opiniões, como em quase tudo no judaísmo. Né? Como é aquela anedota que havia um judeu perdido em uma ilha deserta, um náufrago judeu. Né? Esse náufrago foi encontrado e os marinheiros ficaram espantados. Ele estava sozinho ali e a ilha tinha duas sinagogas. Perguntaram para ele, por que tem duas sinagogas aqui? Ah, eu fundei aquela e frequentava aquela sinagoga ali sozinho, mas não suportava mais aquele cara e abri outra, né? Então, o judaísmo é conhecido pela diversidade de opiniões. Há, inclusive, né, alguns que já legislaram, inclusive, falando que basta dizer Borré, Minei Vessamim, ou seja, fazer a benção das ervas. Né? Mas qual que é, digamos, a posição é, predominante? Né? A posição mais ortodoxa dos principais é, legisladores e das grandes autoridades é a seguinte, né? Bom, em primeiro lugar, né, isso não é um julgamento em relação aos cultos que fazem uso de psicoativos. Né? Por exemplo, eu mesmo conheço diversas pessoas que fazem parte de cultos assim, fazem uso de psicoativos e são pessoas com um elevado nível de consciência. Né? É, também é uma característica do judaísmo não julgar as outras espiritualidades com os critérios do judaísmo. Né? Mas surge sempre aquela pergunta, e eu recebo às vezes perguntas de pessoas assim, que ao mesmo tempo estão em um culto que faz uso de psicoativos e tem interesse no judaísmo, na Kabbalah, e perguntam, olha, eu posso buscar conversão ao judaísmo e continuar fazendo uso, por exemplo, né, lá no Santo Daime ou em algum outro culto? É, a resposta predominante é não. Tá? Primeiro que aqui é óbvio que esses cultos, o uso dessas ervas, envolve uma avodar, um serviço a outras forças espirituais, né, que não são o Deus de Israel.
né? Então você tem aqui uma avodazará, uma adoração desviada, né? Um serviço desviado que não é compatível com o judaísmo. Então a pessoa tem que escolher, né? Como eu disse, nada contra, né? ah, quem tem outro tipo de serviço, mas isso não cabe no serviço da nação de Israel. Mas essa resposta seria só uma resposta fraca, né? Uma resposta meramente, digamos, religiosa. Há outros elementos aqui que demonstram essa incompatibilidade e que, de quebra, vocês levarão uma aula sobre o modo de vida judaico, o modo de pensar judaico. Por quê? Bom, nós aprendemos em diversos exemplos do Talmud, dos sábios, dos filósofos judeus, que a racionalidade ela é fundamental à vida judaica, né? Você deixar a sua consciência sempre no estado mais sóbrio possível, não só em relação aos psicoativos, mas em relação também aos prazeres da vida no geral, né? É fundamental para uma vida engajada em Torá, para uma vida judaica. Então, embora, por exemplo, o judaísmo não proíbe, não veja com maus olhos os prazeres do corpo, isto é, o prazer que a bebida alcoólica dá, o prazer que uma boa refeição, uma refeição requintada, um opíparo repasto fornece, né? Que o sexo também fornece, todos esses prazeres não são condenados pelo judaísmo, né? Pelo contrário, né? Há o conceito de sinra, de alegria, que você atinge cumprindo os mandamentos, e muitos mandamentos são positivos, né? São mandamentos de você tem que comer, tem que descansar, tem que casar, procriar, fazer sexo, é, você tem que ser alegre ao cumprir os mandamentos, né? Então a alegria, o prazer não são coisas condenadas pelo judaísmo. O problema aqui é o seguinte: a Yetzer Hará, a má inclinação, isso eu expliquei no curso do livro do terceiro livro de Enoque, curso que está na Hotmart, vou deixar o link aqui no Fixados, né? Que a Yetzer Hará se aproveita daquilo que Deus teria colocado à humanidade para o seu desenvolvimento, né, para que aquilo seja deturpado e cause dano, prejuízo ao homem. Né? Então, isso ocorre com os prazeres. Né? É, então, a sobriedade nas coisas ela é fundamental, né? É o caminho do meio. Ou seja, é, totalmente lícito, por exemplo, você gostar de comer comidas deliciosas, requintadas, e que fazem até um pouco mal para a saúde, né? Então, por exemplo, uma comida mais gordurosa, mais doce, né? Também não é proibido beber vinho, beber cerveja, o cigarro também, né? Não é algo que tem uma proibição absoluta entre as autoridades judaicas. Aquilo que dá prazer, ele tem uma permissão que, digamos, é relativa. Mas, por exemplo, a gulodice, né? A embriaguez, o, o comportamento sexual compulsivo, né? Mesmo, por exemplo, em um casamento lícito, um matrimônio lícito dentro do judaísmo, se o casal só pensa em fazer sexo e, através do prazer sexual, deixa de cumprir a Torá, né? Não cumpre as leis de nidá, da impureza sexual, né? Não estuda a Torá, não busca uma evolução de vida, de consciência, para, né, ficar só ali no rally-rola constante, o prazer sexual ali perde essa sobriedade. Né? Então, a sobriedade é um ponto fundamental na vida judaica. E agora, vamos fazer um exercício maimonidiano. Né? Pensar no sentido disso em relação aos psicoativos e à maconha. Desde os primórdios da humanidade, os psicoativos sempre foram ligados a, principalmente, execuções penais. Sim, já encontraram, por exemplo, no,
em pesquisas arqueológicas subterrâneas no Coliseu, restos de ervas psicoativas. Elas eram ministradas aos escravos condenados que iam entrar na arena para enfrentar gladiadores ou leões, né? Porque a pessoa entrava num pânico tão grande com a morte iminente, né, tão próxima, e para evitar um negócio muito estapafúrdio, até cômico, né, os romanos davam psicoativos para os condenados e soltavam os condenados ali na arena completamente doidões. Né? Em outras pesquisas arqueológicas, encontraram indícios de que psicoativos eram utilizados para pessoas que estavam para ser sacrificadas em rituais. Né? Ou seja, ah, tanto a medicina hoje como a própria história, e quem já usou algum psicoativo sabe disso, né? Tudo isso, tá, já comprova que os psicoativos são utilizados para entorpecer a nossa consciência, a nossa razão. Né? Sinto muito, mas você não fuma maconha, por exemplo, para estudar mecânica quântica ou para decorar o Talmud, para estudar o Talmud ou estudar Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, para aprender grego. Tá? Você notará que, por exemplo, se você fizer tais estudos sob efeito de maconha e comparar com um estudo feito sem o efeito, o sem o efeito será muito superior. Né? Então, o psicoativo não é ligado a você perceber a nossa realidade aqui, né? A realidade física e a realidade que promove o nosso desenvolvimento de consciência, o nosso desenvolvimento intelectual. Né? Como eu disse, pode funcionar nos psicoativos nos cultos nos quais a pessoa tem um outro tipo de cosmovisão, tem um outro tipo de objetivo e sem ironia nenhuma, tá? Não estou falando isso de deboche, não. Acredito mesmo que naqueles contextos a pessoa pode alcançar um nível de consciência, né? Mas não é o caso do judaísmo. O judaísmo, como eu disse, é uma via absolutamente diferente. E aqui temos uma passagem do Talmud Pesachim que é muito interessante. Quando um rabino diz ao seu filho exatamente sobre o uso de entorpecentes, que já existiam entorpecentes naturais, né? Ele diz para que o filho não use, para que não se acostume com os prazeres, e que se ele se acostumar aos prazeres, ele não terá mais força para estudar Torá. Alguém pode perguntar, nossa, mas que crueldade! Então o estudo da Torá ele é chato, ele não é prazeroso? É aqui que é muito interessante, porque a própria psicologia moderna está de acordo com esse pensamento. Por exemplo, né, nos dias de hoje podemos observar por que as pessoas se viciam tão facilmente em jogos de azar, né, mas não se viciam com a mesma facilidade em trabalho ou em estudo. Por quê? Né? O jogo de azar ele trabalha com a nossa mente, né? Com a nossa própria química cerebral, com a questão da compensação rápida, né? Da dopamina ali, da excitação que a pessoa passa em ter ou a derrota ou a recompensa de uma forma muito rápida. Né? Isso eu li vários artigos aqui para o curso que estou preparando sobre como o taoísmo e o budismo podem curar vícios em jogo de azar, em depressão e tudo mais. E é muito interessante notar ali que o vício em jogo de azar destrói a vida das pessoas, não só pelo dinheiro que elas perdem com a aposta, mas porque a química cerebral do viciado em jogo, do ludopata, fica tão afetada que ele começa a não conseguir mais trabalhar direito, a conviver com as pessoas de uma forma saudável, né? Porque o cérebro do ludopata só quer agora a compensação rápida, né? E é isso que o Talmud dizia ali. Né? Então,
a vida judaica, ela não é a busca por compensação rápida, né? Ela é a busca pela sobriedade e por algo que é dito também pelos próprios Ramim, pelos próprios sábios do judaísmo. O homem nasceu para o trabalho. Nas cartas que o Rabino Vilna Gaon enviou à sua família na tentativa de chegar a Jerusalém, na sua peregrinação a Jerusalém. Aliás, estas cartas dariam um excelente vídeo sobre mistérios da Kabbalah. Eu não mencionaria aqui, deixarei aí como uma ponte de curiosidade para uma aula futura, né? Ele alerta bastante a família sobre os perigos dos prazeres exagerados, né? Ele diz ali para a família guardar os momentos de prazer, por exemplo, em relação à comida, para o Shabbos, que durante a semana a família faça refeições bem frugais. Isto porque o Vilna Gaon ele foi até opositor da Hassidus, do movimento hassídico, né? Ele não enxergava com bons olhos a alegria excessiva dos racídicos, o transe com a dança e tudo mais, né? Então ele é um grande representante dessa sobriedade judaica. E isso tem fundamento, né? Você pode, por exemplo, observar diversas tradições religiosas e até escolas filosóficas ateísticas, né, que falam dos perigos dos prazeres. E isso não é moralismo religioso, isso, na verdade, você está lidando com o próprio funcionamento psicológico humano, né? A pessoa que se dedica apenas à obtenção de prazeres rápidos, de efeitos rápidos, ela não serve para modos de vida que buscam uma realização diferente, né? Que está ligada à sobriedade, está ligada a um desenvolvimento contínuo do ser humano, né? Então, o que acontece que neste caso, mesmo quando, por exemplo, você argumentar, mas estou num país onde pode a maconha, mas no Brasil posso comprar um cogumelo e tomar um chá, ou ainda alguém que diria assim, mas e se eu plantar a minha própria erva, não comprar do tráfico? É, A resposta aqui, né, ainda é não. E no caso, por exemplo, tá, da pessoa que inventa de plantar em casa, preparar em casa, se for um judeu, ela ainda está descumprindo, né, Dina Mahuta Dina. Por quê? Ainda é proibido você plantar para próprio consumo no Brasil. Tá? Ah, então, aqui, em relação ao uso recreativo, o uso de psicoativos para fins espirituais e tudo mais, para a perspectiva judaica, isso não cabe. Tá? De modo geral, a resposta predominante é que não cabe. Agora, e quanto ao uso medicinal e, por exemplo, do canabidiol, que é até legalizado no Brasil, né, com uma receita médica tal, você pode fazer o uso aqui medicinal. É uma outra questão. Isso ainda é controverso entre as autoridades judaicas. O Bnei Brak, o tribunal de Bnei Brak, que é bem rigoroso, diz que o uso da medicinal da maconha só é permitido em casos de perigo extremo de vida, né? Esse uso foi considerado muito, desculpa, esse uso não, nessa resposta foi considerada muito rigorosa, inclusive por outros rabinos e outras autoridades Haredim, né, observantes, eh, que acham um exagero. Né? Há muitos que respondem que o uso de canabidiol, em caso, por exemplo, de dores crônicas, de problemas psicológicos, psiquiátricos, realmente algo que é comprovado, que uma autoridade médica honesta e a pessoa buscou ajuda de forma honesta, né? E não só com a desculpa para usar o canabidiol, que é lícito, né? Então, assim, ao uso medicinal, tá, você tem essas duas opiniões. Uma que é mais restrita, rigorosa quanto ao uso medicinal, e uma que é um pouco mais branda. Mas, de todo modo, não há uma proibição absoluta de dizer não, não pode usar canabidiol, é proibido, como também, não usa, inventa uma desculpa aí e usa, né, para quebrar galho, né? Então, as respostas são essas. Eu espero que
esse vídeo tenha sido interessante, então curta, comente, compartilhe. É algo que vocês sempre perguntam aqui nas minhas redes, né? E que acabou também como uma breve aula sobre filosofia judaica. Um grande abraço, obrigado às pessoas que enviam perguntas interessantes e sugestões. Esperem que todas serão atendidas aqui ao longo do canal. Um abraço, pessoal. Muito obrigado.